Bom dia, irmãos queridos. Hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e juntos vamos celebrar a festa da apresentação de Jesus ao templo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, com alegria, vamos meditar a palavra, o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 35, nessa festa da apresentação do Senhor. Será consagrado ao Senhor. Sabemos que no Antigo Testamento, todo primogênito de sexo masculino devia ser consagrado ao Senhor. Consagrar, doar ao Senhor o primeiro fruto do casamento de dois jovens esposos, era o sinal que toda a vida pertencia a Deus. Apresentar o primeiro filho ao Senhor é como dizer: eu sou teu, Senhor. O melhor de mim é teu, Senhor. O meu futuro é teu, Senhor. Hoje é o dia em que todos os consagrados são chamados a renovar sua entrega total a Deus, e todos os que amam ao Senhor são convidados a renovar seu sim, renovar sua consagração batismal, dando ao Senhor o primeiro e mais alto lugar em suas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. Para tanto, deviam oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Ora, em Jerusalém, vivia um homem piedoso e justo, chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para cumprirem as disposições da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe ficavam admirados com aquilo que diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: este menino será causa de queda e reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, e uma espada transpassará a tua alma. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esta festa é muito especial, muito bonita. Esta festa abre o nosso ano aqui no Brasil. É a festa de todos os consagrados que de forma especial se entregam ao Senhor. Mas vale a pena sublinhar o que a Cacilda leu no início da nossa gravação de hoje. Esta é a festa da entrega de cada um de nós ao Senhor, porque em força da nossa consagração batismal, em força do nosso batismo, nós pertencemos verdadeiramente ao Senhor. Existe uma frase muito simples, muito espontânea e bonita, que os irmãos das casas de acolhida falam depois que descobrem ao Senhor e depois que começam a caminhada. Eles dizem assim: se eu tivesse ficado na rua, eu já teria morrido.
agora eu estou aqui na casa de Deus. Por que não posso continuar? Por que não posso entregar a minha vida a Deus? Por que não posso morrer por Deus? Lá fora eu teria morrido devido à escravidão das drogas, à escravidão da loucura, da violência da rua. Por que agora eu não posso morrer por Deus, para Deus? E na sua simplicidade, esta frase fotografa bem e explica bem o que é a consagração batismal. Jesus te salvou. A partir deste momento, você pertence a Deus. É a história do povo de Israel, que tantas vezes meditamos também no diário de manhã. Deus, Yahvé, salvou o povo da escravidão do Egito. Fez ele passar o Mar Vermelho, o conduziu no deserto até a terra prometida. E não foi para deixá-lo à toa, para abandoná-lo. A partir do momento que Deus resgata o seu povo, este pequeno povo, o menor de todos os povos, se torna a segulá, quer dizer, a propriedade pessoal e querida de Deus, o tesouro de Deus, poderíamos dizer o xodó de Deus, o pequeno rebanho pessoal do pastor, que o pastor tanto ama e que o pastor se identifica com esta sua propriedade particular. E a partir deste momento, o povo é chamado a ser santo como Deus é santo, a ser consagrado, isto é, separado, reservado, este sentido de propriedade pessoal de Deus. Esta é a história de todos aqueles que se sentem salvos por Deus, salvados por Deus. Todos aqueles que sentem que Deus entrou na vida deles e mudou a vida deles radicalmente. São salvos por Deus. É a história de cada um de nós de forma diferente, mesmo se não passamos através das drogas, da loucura e da violência da vida. Todos temos uma consciência clara que Deus nos salvou. Então pertencemos a Deus. Este é o sentido da festa de hoje. No Antigo Testamento, isso era concretizado com a consagração do primogênito, lembrando o sacrifício de Abraão, o sacrifício de Isaac, que Abraão foi chamado a fazer, mas, como sabemos bem pela história bíblica, Deus não quis a morte de Isaac, porque Deus não quer a morte de ninguém, e Isaac foi resgatado por um carneiro. O sacrifício de Isaac foi substituído pelo sacrifício de um carneiro. E a partir deste momento, também todos os primogênitos eram oferecidos a Deus, mas resgatados através de uma outra oferta. Podia ser a oferta de um bezerro, de um animal de grande porte, se os pais tivessem tido dinheiro de comprá-lo. Ou, como normalmente faziam os pobres, e Maria e José pertenciam a esta categoria, era substituído por 2 pombinhos. Estas aves eram oferecidas em sacrifício no lugar do primogênito. E a simbologia era muito clara. O primogênito, o primeiro filho, aquele que abre o ventre, era oferecido para Deus. E a vida pertencia a Deus, porque o filho representava o futuro, representava toda a força, toda a potência interior que se projetava para o futuro. Então, seja o passado, seja o presente, seja o futuro, era oferecido a Deus através deste Filho que era oferecido. Também Jesus, o Verbo eterno, o Filho do Pai, era oferecido. Na verdade, Jesus sempre está numa situação de oferecimento de si mesmo ao Pai. Mas aqui nesta terra se manifestou e se concretizou e se explicou desta forma. E nesse momento que respeita a lei humana, a lei de Moisés, nesse momento há uma revelação especial do ungido, do consagrado. Ungido significa o escolhido do Pai, revestido de toda a força de Deus para cumprir a sua missão. E Jesus é o ungido, o Cristo por excelência. Então, Simeão
o sacerdote do templo, um sacerdote de idade, ele tem a alegria de tomar nos seus braços este pequeno menino, então ver a alvorada da salvação, ver o sol, o novo sol nascer, o novo dia nascer. E neste contexto também vem a terrível profecia de uma espada que transpassará o coração de Maria, o sacrifício da cruz. Isso para lembrar a todos nós que se oferecer a Deus não é um mar de rosa. Seja que você viva isso na consagração, seja que você viva isso na consagração batismal de todos os cristãos, tudo isso comporta um sacrifício. Se entregar a Deus significa se sacrificar, abraçar esta vida de total entrega, de se consumir para Deus, de se oferecer em holocausto para Deus. Sabemos também que esse é o ano que o nosso Papa Francisco dedicou aos consagrados, é o ano dos consagrados, o 2015, e a Cacilda nos ajuda a refletir sobre isso através desse trecho. Queridos irmãos e irmãs, durante um encontro em Roma, em novembro de 2013, com vários responsáveis de comunidades religiosas de todo o mundo, o nosso querido Papa Francisco anunciou que o ano de 2015 seria dedicado à vida consagrada, homens e mulheres que deixaram tudo por amor ao reino do céu, doando completamente a sua vida a Deus e ao próximo. O Papa disse que a radicalidade é pedida a todos os cristãos, mas os consagrados, os religiosos, são chamados a seguir o Senhor de uma forma muito especial. Eles são homens e mulheres que podem acordar o mundo, dizia o Papa. A vida consagrada é uma profecia. Além disso, o Papa Francisco falou muito sobre a formação, que na sua opinião deve ser baseada em 4 pilares: espiritual, intelectual, comunitária e apostólica. Ele disse: é essencial evitar todas as formas de hipocrisia e clericalismo, através de um diálogo franco e aberto sobre todos os aspectos da vida. Destacou também que a formação é uma obra artesanal e não um trabalho de policiamento. O objetivo é formar consagrados que tenham um coração terno e não ácido como vinagre, alertou. Na missão dos consagrados, destacou que as prioridades permanecem as realidades de exclusão, a preferência pelos mais pobres. Aqui nós nos vemos, irmãos, nós, Missão Belém, dentro daquilo que Deus nos pediu, a evangelização do nosso querido povo de rua, dos mais pobres entre os pobres. Seja no Brasil, ali em Belém do Pará, seja na Itália, mas também no Haiti, onde temos o desafio de também evangelizar através da educação, algo que o Papa Francisco também destacou como importante para a evangelização. Ele disse: é importante a evangelização no âmbito da educação, como também nas escolas e universidades. Aqui é muito fácil que os nossos grupos de evangelização, principalmente o Yeshua dos jovens, se identifiquem. O nosso grande apelo de ir às escolas, de anunciar Jesus, aquela concentração de jovens, os alunos passar de sala em sala, fazer o convite para o Yeshua. Quanto é importante essa evangelização. O Papa diz: transmitir conhecimento, transmitir formas de fazer e transmitir valores. Através destes pilares se transmite a fé. O educador deve estar à altura das pessoas que educa e interrogar como anunciar Jesus Cristo a uma geração que está mudando. Depois, no dia 2 de fevereiro de 2014, o Dia dos Consagrados, o Papa fez uma homilia muito profunda, muito bonita, sobre a festa da apresentação de Jesus no templo, que nos leva a refletir muito sobre a nossa consagração a Deus, refletir sobre a alegria de ser de Deus. Eu vou ler para vocês alguns trechos. O Papa diz isso: a festividade da apresentação de Jesus no templo é denominada também a festa do encontro. Jesus vai ao encontro do seu povo. Dentro do contexto histórico do povo,
Era um encontro entre os jovens e os anciãos. Os jovens eram Maria e José, com o seu recém-nascido, e os anciãos eram Simeão e Ana, duas personagens que frequentavam sempre o templo. O evangelista Lucas nos diz que Nossa Senhora e São José repete 4 vezes que desejavam cumprir aquilo que estava prescrito na lei do Senhor. Vemos, quase sentimos, que os pais de Jesus têm a alegria de observar os preceitos de Deus. Sim, o júbilo de caminhar na lei do Senhor. Eles são 2 recém-casados, acabaram de ter o seu filho e sentem-se totalmente animados pelo desejo de cumprir aquilo que está prescrito. Não se trata de um acontecimento exterior, não é algo para se sentir bem, não. É um desejo forte, profundo e repleto de alegria. Eis o que diz o Salmo: é na observância das vossas ordens que eu me alegro, a vossa lei é a minha delícia. Isso nos diz o Salmo 119 e 118. Trata-se de um encontro entre jovens cheios de alegria na observância da lei do Senhor e de anciãos repletos de alegria pela obra do Espírito Santo. É um encontro singular entre observância e profecia, onde os jovens são observantes e os anciãos proféticos. E eis o encontro entre a Sagrada Família e estes 2 representantes do povo santo de Deus. No centro está Jesus. É Ele que move tudo, que atrai uns e outros ao templo, que é a casa do seu Pai. À luz desta cena evangélica, consideremos também a vida consagrada como um encontro com Cristo. É Ele que vem até nós, trazido por Maria e José, e somos nós que vamos até Ele, guiados pelo Espírito Santo. Jesus é o centro de tudo. E o sinal disto é a alegria, o júbilo de observarmos, a alegria de caminharmos numa regra de vida e a alegria de sermos orientados pelo Espírito Santo, nunca rígidos, jamais fechados, mas sempre abertos à voz de Deus que fala, que abre, que conduz e que nos convida a caminhar rumo ao horizonte. A graça deste mistério, o mistério do encontro, nos ilumine e nos conforte ao longo do nosso caminho. Essas são palavras do nosso Papa Francisco nessa homilia. Que seja luz para todos nós. Paz e alegria a todos.